Boa noite a todos. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Eu vou discorrer sobre o assunto da importância do amor em gestão pública. Vou discorrer sobre alguns fatos históricos. De antemão, já aviso o percorrer da minha linha de pensamento para que faça sentido no final. Então, se alguém notar que estou saindo do tema, na verdade não estou, só estou criando o ambiente propício para isso. O Império Austro-Húngaro, vizinho ali do Império Alemão, próximo ali da Sérvia, inimigo ferrenho da França e da Inglaterra e da Rússia. Queria porque queria tomar a Sérvia. E para isso ele construiu uma legalidade perfeita para que isso acontecesse. A Sérvia, muito inimiga da Áustria, alguns empresários da Áustria criaram um fomento, uma situação onde a Sérvia pudesse fazer o que eles gostariam que fossem feitos. O arquiduque Francisco Fernando, no dia 28 de junho de 1914, visitando Sarajevo, na Bósnia, foi assassinado com 2 balas. Foram apenas 2 balas que mataram ele e a mulher, que foi o fio condutor para estourar a grande Primeira Guerra Mundial. E o fio condutor para estourar a Segunda, também, Guerra Mundial. Por que eu estou tocando nesse ponto? Porque justamente a importância do amor na política. Algumas nações naquele tempo promoveram as suas políticas baseado no ódio e na ganância. Algumas baseadas no amor. 2 balas, Primeira Guerra, 15 milhões de mortos, 20 milhões de mutilados. A Primeira Guerra eclodiu a Segunda Guerra Mundial. 40 milhões de mortos, 60 milhões de feridos. E às vezes a gente pensa, são coisas tão bobas e irrelevantes de se colocar em pauta. Tem coisas que podem passar de despercebido e possamos fazer vista grossa. E gostaria de lembrar que a primeira reunião de Adolf Hitler existia apenas 6 pessoas. Toco nesse ponto porque caráter é algo que não se nasce com ele pronto. É algo afinado ao longo do tempo. Ética é muito mais do que você devolver o troco da padaria e muito mais do que você não pegar aquilo que não lhe pertence ou respeitar o próximo. Ética são dispositivos e instrumentos que você conduz para que a humanidade sobreviva e não fira as próximas gerações. Em muitos momentos da vida, nós não sabemos o que queremos. Não sabemos para onde vamos, nem tampouco o que fazer. Mas nós temos uma voz interna que sempre nos diz o que de fato deve ser feito e qual caminho a ser seguido. Às vezes, essa voz ela é calada, às vezes, ela é ouvida. Diante disso, existe um fator muito importante, na verdade 2. Um é o tempo, o segundo é a morte. Francis Bacon disse: o tempo é a medida dos negócios, assim como o dinheiro é a medida da mercadoria. Benjamin Franklin disse: tempo é dinheiro. Mas eles foram minúsculos na sua capacidade de entendimento do tempo, ainda que dentro do seu ambiente, porque o tempo é muito mais do que isso. O tempo, ele é o fio condutor, ele é o canal que canalizará os nossos atos e feitos dessa vida para uma que logo em breve chegará. Nós esquecemos de uma coisa que sempre sabemos, que é a morte. Um dia, aquela que nos assiste pela janela nos envelopará de madeira, e do outro lado de lá entraremos em uma sala, a sala dos bastidores. Por que eu citei a Primeira Guerra Mundial? Porque aqueles 2 tiros foram arquitetados de forma particular por causa das ferrovias da Sérvia que tinham interesse em suas ações. E ninguém imaginava a proporção que aquilo teria. Então, cada ser humano atravessará uma linha
Porque a realidade que ela é colocada não é a realidade de fato. A cor verde que é mostrada, no fundo do fundo, é um azul e amarelo que fora misturado. Mas quando atravessarmos essa linha, cada um de nós responderemos pelos tiros que demos e aqueles que não disparamos. Responderemos 2 perguntas. Tudo que você fez na sua vida foi por quê? E para quem? Eu tenho uma frase em francês que eu escrevi em uma praça que eu construí em um condomínio. Em francês ela diz: Le temps toujours la vérité, que quer dizer, o tempo sempre diz a verdade. O tempo falará que as nossas ações de fato foram vestidas com roupas limpas e claras. E o tempo também mostrará, como diz o Warren Buffett, quando nós estamos com a maré alta, não dá para perceber quem está sem roupa de banho, mas quando a maré baixa, todos são notados. Eu acredito que o homem, quando ele morre, ele desperta. E no despertar da sua morte, vai ser apresentado para ele tudo o que foi feito. E a pergunta que eu faço é, para todos nós, isso é uma coisa que eu coloco para todo cidadão. O que nós fizemos? O que foi feito nesse tempo que nós estivemos aqui? Eu não desejo o topo da montanha simplesmente por desejar. Dentro de mim, no fundo do fundo, eu só quero ter a certeza de que eu fiz a coisa certa. E dançar cambaleante a dança da morte. No fundo, eu só quero mesmo é morrer em paz, sem nada a me acusar, sem nada a ferir o indelével, a alma do ser humano, sem ferir o outro lado de lá. Então, termino aqui minha passagem dizendo que políticas públicas, gestão, em qualquer âmbito da vida, não só na política, ela deve ser tratada com muito amor, com muito cuidado. E as coisas não podem ser desdenhadas, como desdenharam com Adolf Hitler, que na sua primeira reunião tinha apenas 6 pessoas. A Alemanha inteira, pensante, terra de Arthur Schopenhauer, de Nietzsche, terra de Albert Einstein, foi capaz das maiores atrocidades possíveis que se imagina, exclusivamente porque pensaram ausente do amor. Muito obrigado.